Amigos, agora nós temos, preparem aí os kimonos, aquela galera do esporte, tá bom? E se liguem nessa turma que vai vir agora, podemos dizer assim. Essa pessoa que nós estamos trazendo agora é uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho e a partir do ano passado, ano retrasado, ele vai poder falar melhor, apareceu com muito mais força as suas ações, através da sua academia que ele tem, depois de uma participação que ele fez do Caldeirão do Hulk, com o Luciano Huck lá. E não somente aí, depois disso, né, ele já participou em vários outros programas, já disseminou muito o esporte e a inclusão. E eu vou chamar o André aqui agora para apresentar o nosso próximo convidado. Tudo bem, André? E aí, Kane, tudo bem? Tá me ouvindo legal aí? Estamos te ouvindo, pastor André. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e apresenta para nós o nosso próximo convidado. Joia, eu quero dizer que eu estou me controlando aqui porque eu já chorei um monte hoje aqui. Ó, eu estava olhando ali o Henry falar e o início da fala dele, ele disse, eu sou um homem branco com cabelo castanho e tô com um fundo colorido e tal. E eu disse assim, como é que eu vou me apresentar, né? Bom, eu sou o André, eu sou um homem branco, eu tô num sofá branco com uma parede atrás que é bege, mas como eu sou daltônico, para mim é branco, o cabelo tá quase totalmente branco, é tudo branco. E eu tô com um dobok, que é um kimono branco também, mas com uma gola preta e uma faixa preta, porque hoje o pau vai quebrar aqui. Agora a coisa vai ficar quente. Eu quero chamar aqui para um desafio o Felipe Nilo. Mas, bom, enquanto ele está entrando aí, eu quero o desafio do Felipe Nilo, que eu queria para ele, é como é que ele consegue, se é que consegue, colocar todo o currículo dele em uma página só, porque eu não sou bobo de desafiá-lo para uma luta. Quero dizer que tenho a genesia, não tenho a mão direita, mas faço um trabalho também, Felipe. Sou faixa preta segundo dan de Taekwondo. Temos um trabalho junto com a União Olímpica de Taekwondo aqui no Rio Grande do Sul, com autistas também. E eu tenho acompanhado o teu trabalho. Olha só, galera, o currículo do Felipe. Vou falar um pouquinho, tá? Professor de artes marciais, educador físico, terapeuta ABA, faixa preta de judô e jiu-jitsu, Kruang preto, equivalente à faixa preta, né, Felipe? De Muay Thai, atleta profissional de MMA, pelo que eu sei, 10 lutas, 10 vitórias, 3 títulos mundiais de jiu-jitsu, campeão brasileiro, campeão pan-americano, sul-americano, tudo que é coisa do jiu-jitsu que se podia ganhar, ele ganhou. Estava com uma proposta top para uma não é uma empresa, mas uma organização topíssima de MMA, só que daí ele se apaixonou pelo autismo e começou a encarar outros desafios. Ele tem uma clínica, eu queria que tu falasse também sobre isso, Felipe, clínica, academia, clínica. Já quero dizer para você seguir o Felipe, @Felipe Nilo Oficial, tá bom? Achei muito legal uma coisa que ele fala de redirecionar a agressividade e despertar um pouquinho de uma agressividade saudável naqueles que não têm, equalizar. Felipe, um grande prazer ter aqui na Raafa, ter aqui com a gente nesse terceiro webinar. Sou teu fã pra chuchu. Obrigado. E se eu precisar de um guarda-costas, que eu não vou precisar, mas já sei quem que seria o melhor do mundo. Aí. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Nilo. Eu estou vestido com uma camisa cinza, no fundo branco, onde tem uma cortina branca também. Né? Meu cabelo é castanho. Enorme estar aqui com vocês, falando do nosso trabalho, né? Falando dos esportes como um todo, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela aqui. Não sei se está aparecendo aí. Se estiver aparecendo, eu peço que vocês me dêem um ok aí. Ok. Ok. Vamos lá, pessoal.
Antes de começar a falar dos esportes, né, das lutas e as deficiências, que é o nosso tema aqui hoje, eu gostaria de me apresentar, contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei nas lutas muito cedo, eu comecei no judô aos 6 anos de idade, né? E meu pai que me colocou, diz ele, porque eu era uma criança muito indisciplinada e que ele queria que eu melhorasse a minha disciplina, né? Mal sabia ele que eu ia me apaixonar pelos esportes e ia me tornar, assim, um profissional da área. E com 12 anos, eu comecei a treinar o jiu-jitsu para poder fortalecer o judô. Mas eu acabei me apaixonando mais pelo jiu-jitsu e passei a treinar o judô para fortalecer o jiu-jitsu. Comecei a competir, fui campeão brasileiro, campeão mundial, sul-americano, pan-americano, todos os títulos dentro do jiu-jitsu eu cheguei a conquistar. E aos 17 anos eu resolvi fazer minha primeira luta de Vale Tudo. Na época nem era MMA ainda, era Vale Tudo. E quando eu fiz essa luta, eu fui campeão e eu me apaixonei. Mas daí a minha região, eu sou do interior de Minas Gerais, né? Eu sou de uma cidade chamada Itamonte. Cidade bem pequena, uma região bem pequena. E a minha região já estava pequena para mim. Foi aí que eu sonhei em ir para o Rio de Janeiro, que até então era o núcleo das artes marciais no mundo, né? Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Rafael Feijão, Toquinho, todo mundo treinava junto. E eu sonhei em treinar com essa galera. Mas eu não tinha condições de me manter no Rio. E eu fui para o Rio de Janeiro com a cara e coragem. Eu morava dentro de um depósito de bebidas, dentro da Universidade da Castelo Branco, conciliava os estudos e os treinos. E eu comecei a me destacar dentro do MMA. E comecei a ser bem patrocinado, as coisas começaram a melhorar, até que em 2013 veio a crise no Brasil. Todo mundo associa a crise ao ano de 2014, mas as grandes empresas já notaram isso com um ano de antecedência. E a primeira coisa que essas empresas fazem é cortar patrocínio. E do dia para a noite eu me vi sem R$1. Todos os meus patrocínios acabaram. Foi aí que eu pensei em voltar a dar aula. Eu dou aula desde os 15 anos de idade, porque eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da academia, então eu dava aula para ganhar minha mensalidade. E quando eu voltei a dar aula, eu estava num grupo de 10, 12 alunos, eu me deparei com uma criança autista no meio do grupo. E eu não consegui fazer nada. Eu me senti um incompetente. Eu não conseguia dar devida atenção para aquela criança autista, não conseguia dar atenção para aquelas crianças que estavam ali, e eu me senti desafiado. E eu cheguei em casa e falei, vou ler um artigo, porque eu brinco que na faculdade eu dei a sorte de ter uma folha falando sobre desenvolvimento infantil, que geralmente é um parágrafo quando falam, que infelizmente não se fala, né? E eu fui ler um artigo sobre autismo. E eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que mundo magnífico. É totalmente diferente do que eu imaginava ser, né? E fui buscar as referências no esporte, né, para poder desenvolver um trabalho voltado para essas crianças, né? E foi aí que eu tive uma grande decepção, que não existia ninguém no Brasil e no mundo que desenvolvesse um trabalho 100% voltado para crianças especiais através dos esportes. Existiam profissionais que trabalhavam com atividade física para crianças especiais, mas esportes em si, com as regras, com tudo, não existia. E me senti desafiado, né? Eu falei, e agora? Eu estou sozinho nesse barco, preciso estudar, preciso buscar conhecimento. E comecei ligava para médicos, referências no tratamento de crianças especiais, marcava para conhecer, para bater papo, comecei a estudar muito, fui para os maiores centros de desenvolvimento infantil do mundo estudando, e eu conheci o ABA, conheci a análise de comportamento aplicada, né, que é uma das principais terapias hoje para o tratamento das nossas crianças com autismo. Mas o ABA, ele não se aplica unicamente ao autismo, é muito usado no autismo. O ABA ele pode ser aplicado na síndrome de Down, na paralisia cerebral, em síndromes raras, né? E eu fiz a minha formação em ABA, porque até então, na teoria, eu estava muito bem. Mas quando eu chegava na prática, eu não conseguia levar essa teoria minha para a prática, eu sentia que faltava alguma coisa.
E o ABA foi a ponte para que eu pudesse levar a teoria para a prática, né? E a partir daí eu comecei a desenvolver uma metodologia, que hoje a gente chama de metodologia Felipe Nilo, onde o nosso objetivo é usar os esportes como ferramenta de terapia para as nossas crianças. Então o nosso objetivo hoje é fazer com que os esportes, com que a atividade física seja um auxílio nas terapias das nossas crianças. Os esportes hoje, eles são comprovados, tem evidências científicas que mostram que os esportes é benéfico, os esportes podem sim ser uma terapia para as nossas crianças, né? E a partir daí eu fui e desenvolvi essa metodologia nossa, né? E eu queria falar um pouquinho de como que funciona o nosso trabalho, como que eu cheguei a esse trabalho, né? Quando eu me deparei com essa criança autista lá nesse primeiro contato meu, ali com as crianças, foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia respeitar aquela criança como um indivíduo único. Para mim, criança era criança, ponto, né? Assim, é isso. E eu precisei entender que cada criança é única. Então, nós precisamos respeitar cada aluno como um indivíduo único, observar a idade, observar a relação com o ambiente, a maturidade, a relação com a família, tudo isso influencia. Não é simplesmente chegar, igual acontece muito, tem acontecido muito, no meio da luta, quando você chega na faixa preta, na grande maioria das modalidades de luta, quando você chega na faixa preta, você já pode atuar como professor, né? Então, eu tenho me deparado com muitos professores que falam o seguinte: não, que eu já sou faixa preta há 10 anos, que eu já sou faixa preta há 15 anos, e eu vou começar a trabalhar com crianças especiais agora. Não é isso, pessoal, não é simplesmente pensar, vou trabalhar com paralisia cerebral, vou trabalhar com autismo, vou trabalhar com síndrome de Down. Não é isso, a gente precisa... Eu falo que eu tive que ter a humildade de pegar minha faixa preta, jogar fora e amarrar a faixa branca na cintura. Eu tive que ter a humildade de reaprender a dar aula, porque realmente é muito diferente, né? Então a gente precisa entender que na inclusão esportiva cada criança é única, que o autismo, a síndrome de Down, a paralisia cerebral, qualquer condição neurológica que essa criança tem não é o que define. Então eu não posso definir a criança como autista. Ah, não, ela é autista. Não, isso não é o que define ela. É o que define são N fatores, né? E a gente precisa entender as capacidades físicas. Quais são as capacidades físicas para eu poder trabalhar com uma criança? Eu primeiro preciso entender as capacidades motoras, que é força, resistência em geral. O que seria força? O puxar, o pegar, o empurrar, a resistência geral, o correr, agilidade, as coordenativas, que são equilíbrio, orientação, diferenciação, acoplamento, ritmo e diferenciação, e as mistas, as capacidades físicas mistas, que envolvem a velocidade e a flexibilidade. Então, antes de eu fazer uma inclusão de uma criança, seja qual for essa criança, eu preciso entender as capacidades físicas. Não é simplesmente chegar, vou colocar essa criança para correr. Não, mas por que eu estou colocando essa criança para correr? Por que essa criança precisa de equilíbrio? Por que essa criança precisa saber a lateralidade dela, qual que é o lado predominante dela, né? Então eu preciso saber tudo isso. E os movimentos fundamentais das capacidades físicas são o correr, o saltar, o arremessar, o sustentar, subir, chutar. Então a gente precisa entender que as capacidades físicas, que os movimentos fundamentais das capacidades físicas são essas, fundamentais, os básicos. E hoje o que mais acontece é o seguinte: a gente vê muitos alunos com necessidade especial chegando na nossa academia, na nossa clínica, até mesmo na aula de educação física. E a pergunta que eu faço: será que esse professor hoje ele tem um olhar inclusivo real para esses alunos? É uma reflexão que eu sempre gosto de deixar. Será que hoje o professor ele está com aquele aluno ali porque ele é
obrigado, né? Ele está ali, ele é um funcionário da academia, ele é um funcionário da escola, então ele é obrigado a acolher essa criança, ou será que ele realmente tem um olhar inclusivo? Infelizmente, como todos nós sabemos, ainda não existe um olhar 100% inclusivo para as nossas crianças. Então, foi baseando nisso que eu comecei a desenvolver esse trabalho com as nossas crianças especiais. Foi baseado vendo essa necessidade de falta de professores qualificados que eu comecei a ministrar cursos, que eu comecei a ministrar palestras, que eu comecei a falar disso, né? Porque até então era muito cômodo para mim, Felipe, ter ali a minha clínica, tá ali com bastante aluno, girando, tudo, muito cômodo. Mas só que isso não seria uma luta real pela inclusão. Então, foi pensando nisso, poxa, eu tô aqui, eu falo de inclusão, né, atendo crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com autismo, mas e aí? Eu só estou atendendo elas. E aquelas famílias que hoje não têm condições financeiras de pagar uma boa terapia? E aquela família hoje que não tem condições de fazer um deslocamento para o nosso espaço? Poxa, e o interior? Aquelas cidades de 15 mil habitantes, de 10 mil habitantes? E aí? Lá não tem professor para atender essas crianças. E hoje, se a gente parar para ver, pessoal, principalmente o pessoal da luta, a cada esquina a gente encontra uma modalidade de luta, seja o judô, seja o karatê, seja o jiu-jitsu, a capoeira. Todo lugar, todas as cidades do Brasil tem um professor de lutas, tem um professor de educação física. Então foi pensando nisso aí, poxa, e se eu começar a capacitar esses professores, né? E comecei a desenvolver cursos, comecei a capacitar professores. Hoje nós temos, digamos, podemos dizer que professores espalhados pelo Brasil todo. Não temos em todos os municípios, esse é o objetivo. Mas nós temos professores qualificados. Imagina, hoje eu vou citar nome, eu tenho essa autorização para citar nome, só a Gracie Barra, por exemplo, que é uma rede de academia de jiu-jitsu, só eles têm mais de 600 unidades de academias espalhadas pelo mundo. Então imagina, se cada professor ali, não precisa nem ser especialista, se cada professor ali souber um pouco sobre o autismo, souber um pouco sobre a síndrome de Down, souber fazer um acolhimento daquela criança da maneira correta, esse professor vai estar mudando a vida de uma família. Então foi pensando nisso que eu comecei a desenvolver esse trabalho e comecei a estudar e me aprofundar muito. Mas não adianta nada a gente pensar, torna a repetir, eu já tenho 10 anos de faixa preta, eu já sou formado há 15 anos, sou pós-graduado nisso, naquilo e naquilo, mas se você não tiver um olhar realmente inclusivo, se você não tiver um olhar realmente com amor para essas crianças, para esses jovens e adultos especiais, não adianta de nada. O conhecimento tem pouco valor se você não souber implementar ele. O conhecimento ele tem pouco valor se ele não for implementado com amor. Então a gente precisa implementar o nosso trabalho com amor, né? E com conhecimento também, óbvio, né? Então, assim, antes da gente pegar e fazer o acolhimento, antes de eu simplesmente falar assim, eu vou dar aula para crianças especiais, vou trabalhar com autismo, antes de eu pensar nisso, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu preciso saber o que eu tenho que esperar da criança. Eu preciso saber os marcos do desenvolvimento dessa criança para poder ter resultados positivos, né? Então vamos falar um pouquinho do que esperar dessas crianças, né? Como trabalhar com essas crianças. O que a gente deve esperar na primeira infância através dos esportes, né? Então a gente espera que a criança compartilhe objetos da atividade. Então na primeira infância, pessoal, eu preciso entender o seguinte: a minha aula, ela não pode ser uma aula chata. Eu não posso simplesmente chegar na minha aula e falar assim, hoje eu vou aplicar técnicas aqui do karatê, usando todos os nomes técnicos, são nomes em japonês, são nomes complexos de ser usados. Você acha que a criança vai ter prazer nisso?
A criança não vai ter prazer nisso. Então eu preciso transformar minha aula numa aula lúdica, onde eu coloco uma bola de bozu, onde eu coloco ali faixinhas coloridas, coloco cones, coloco objetos, né, e atividades que atraiam a criança para a atividade, certo? E a partir do momento que eu atrair a criança para a atividade, a gente precisa mostrar para a criança e esperar que a criança compartilhe os objetos. Então, na primeira infância, a gente espera muito que a criança compartilhe objetos com outras crianças, que a criança compartilhe brincadeiras com outras crianças. Então, o nosso objetivo precisa ser voltado para isso, né? A gente espera também na primeira infância que a criança responda aos comandos. O que seria responder aos comandos? Quando você pede para a criança sentar. Senta para esperar o sensei mostrar o exercício. Então, a criança vai sentar para esperar o sensei mostrar o exercício, né? Então, a gente vai auxiliar a criança para ter essas respostas, né? Então, a resposta em trocas de objetos com outras crianças, as respostas ao comando. A gente espera na primeira infância que a criança já faça pareamentos. Como que é um pareamento dentro de uma aula de luta, por exemplo? Kimono, todo mundo que está de kimono azul fica do ladinho de direito, do ladinho de lá. Toda criança que está de kimono branco fica do ladinho de cá. Então já é um pareamento, são pareamentos de grupos, né? A gente espera também na primeira infância que a criança copie ações e brincadeiras. Então, antes de eu fazer uma inclusão, eu preciso saber o que esperar da criança naquela faixa etária dela, naquela faixa de idade dela. Imagina, se eu não sei o que esperar da criança, como que eu vou aplicar algo? Não vou conseguir fazer aplicação, né? Então a gente espera que a criança também copie ações e brincadeiras. Já na segunda infância, né, a gente espera que a criança tenha um trabalho baseado na ludicidade. Nessa segunda infância, a gente precisa ser lúdico também. A gente não pode perder a ludicidade do nosso trabalho. Lembra o seguinte, a rotina das nossas crianças, né, seja qual condição for da criança, seja uma criança com paralisia cerebral, seja uma criança com síndrome de Down, com autismo, a rotina, eu brinco que a rotina das nossas crianças são rotina de super empresários, porque é uma agenda lotada. Sai da terapia ocupacional, vai para fono, sai da fono, vai para fisioterapia, sai da fisioterapia, vai para o ABA, sai do ABA, vai para outra atividade. Então, é uma rotina muito pegada. A criança fica cansada, a criança fica estressada. Então, a nossa terapia, a terapia através dos esportes, precisa ser a terapia prazerosa dessa criança. Tudo que é prazeroso, eu me desenvolvo mais rápido. Eu até brinco o seguinte, se você pedir para mim resolver um cálculo de matemática, eu vou ficar revoltado, porque eu odeio números. Mas se você me der um artigo para ler, eu vou passar a madrugada lendo, que é algo que me gera prazer. Então, as nossas atividades, elas precisam ser prazerosas. Prazerosa não quer dizer que eu vou esquecer a essência do esporte e me tornar um animador de festa infantil. Não é isso. A gente precisa achar o equilíbrio. Mas as nossas atividades, elas precisam ser baseadas na ludicidade, sabe? E, além disso, respeitar o limite de cada aluno. Então, por exemplo, na nossa clínica, eu atendo lá 2 crianças seguidas, uma atrás da outra, e ambas crianças têm paralisia cerebral, né? Elas não andam, não falam, enfim. São 2 crianças da mesma idade, porém, é um trabalho totalmente individual com cada uma. Não é o mesmo trabalho. O que eu aplico com um aluno, eu não aplico com o outro. Ou até posso aplicar, mas usando técnicas diferentes, certo? O auxílio de materiais pedagógicos é muito importante nas nossas atividades também. O que seria materiais pedagógicos? Números, letras, imagens. Isso pode ser é um grande aliado nosso, né? Então a gente precisa fazer com que a criança se sinta o tempo todo motivada nas aulas. Então a gente precisa estar motivando a criança. Não pode cair na mesmice.
vou dar aula e ser aquele negócio reto aqui, chato. Não pode, eu preciso estar o tempo todo motivando o meu aluno. Muito bem, excelente, você consegue. Só assim eu vou ter resultados positivos. Só dessa maneira eu vou conseguir fazer a implementação das regras do esporte desejado. Então, primeiro, eu transformo na segunda infância, onde a criança já tem um pouquinho mais de entendimento, eu transformo a minha aula numa aula prazerosa, numa aula atrativa, para que depois eu possa aplicar as regras do esporte. Seja qual for o esporte, seja o futebol, seja o judô, seja o futsal, seja o basquete, seja qual for a atividade. Eu preciso trazer o aluno para mim, ganhar esse aluno para depois implementar as regras. E o que a gente deve esperar na terceira infância? Na terceira infância, a criança já tem uma habilidade cognitiva um pouco mais desenvolvida que a primeira e segunda infância, né? Então já é uma fase que permite com que a gente use as técnicas do esporte, né? Então, nessa fase da terceira infância, eu já consigo aplicar melhor as técnicas do esporte que eu desejo. Eu já consigo cobrar, por exemplo, vamos falar um pouquinho do judô. Eu já consigo cobrar na terceira infância um rolamento, já consigo cobrar um shirokemi. Felipe, o que é o shirokemi? Fala em português. Vamos lá, pessoal. Amortecimento de queda, fazer com que a criança aprenda a cair, se desenvolver, né? Mas, mesmo eu implementando ali essa parte mais técnica, de vez em quando eu trago algo lúdico para a atividade. Não é simplesmente pensar, não, a criança já está na terceira infância, então agora vai ser técnica. Eu garanto que vai dar um mês essa criança não vai querer voltar mais para a sua aula. Lembrando que o nosso objetivo hoje não é formar faixa preta, não é formar atleta profissional de futebol. O nosso objetivo hoje é usar os esportes como ferramenta de terapia para o desenvolvimento infantil. É usar os esportes para ver os nossos alunos se desenvolvendo para a vida. Claro que se meu aluno chegar na faixa preta, eu vou ficar muito feliz. Claro que meu aluno, se quiser entrar num clube de futebol, eu vou ficar muito feliz. Mas o objetivo não é esse. Alto rendimento e desenvolvimento infantil são duas coisas que caminham totalmente separados e a gente precisa entender isso, né? O treinamento em geral em todas as faixas etárias, né? Então a gente precisa trabalhar respeitando a individualidade, respeitar a fase cronológica de cada aluno, né? Devemos também trabalhar as capacidades físicas de acordo com o descrito a seguir que eu vou passar para vocês. Então a gente precisa hoje, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento infantil, um bom desenvolvimento dos nossos alunos, a gente precisa trabalhar as capacidades físicas, todas elas. Não é simplesmente achar que a criança vai chegar ali e vai fazer a mesma coisa. Não é isso. Então a gente precisa, hoje, trabalhar todas as capacidades físicas para que a gente possa obter resultados positivos com os nossos alunos, né? Uma das capacidades físicas é a força, desenvolver a força de maneira progressiva e gradativa, certo? Nesse caso, por exemplo, a gente pode usar o próprio peso da criança ou do colega. Então, por exemplo, empurrar o amiguinho até na parede, puxar o amiguinho no carrinho de mão. Então, esses são alguns exercícios de força. No treinamento funcional Kids, a gente pode pegar uma bola de 1 quilo, arremessar. São treinamentos de força. São algumas dicas, né? Eu poderia ficar aqui 1 hora só falando de treinamento de força com vocês, mas o objetivo não é esse, o nosso tempo é curto, então eu vou dar uma acelerada para que a gente possa chegar ali em alguns exemplos práticos que eu trouxe para vocês. Trabalho de resistência, né? Que é o aumento do tempo de esforço de forma progressiva e gradativa. Repara que aqui em força também é progressivo e gradativo. Não adianta eu achar que eu vou pegar o meu aluno e vou fazer com que ele jogue uma bola de 3 quilos no chão. Um aluno de 5 anos.
Não é errado isso, vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Então a gente começa com um trabalho progressivo, a bola de meio quilo, de 1 quilo, né? No trabalho de resistência, por exemplo, eu coloco a criança para fazer uma luta, uma movimentação de luta de 30 segundos. Na aula que vem eu coloco 45 segundos e eu vou aumentando a resistência dessa criança, né? Então a gente pode usar exercício de forma repetitiva e aumentar o tempo do exercício. Diferenciação. Fazer com que o aluno reconheça, fazer com que o aluno saiba reconhecer a necessidade de aplicar mais ou menos força. Essa é uma grande dificuldade que nós temos com as nossas crianças. Ou a criança ela tem uma força muito grande, ou a criança não sabe aplicar nada da força dela. E aí? Como que os esportes podem ajudar? Vamos lá, saltar mais alto. A gente coloca a criança para saltar num caixote de 40 centímetros. Depois a gente coloca para saltar num de 20. Ela vai ter que regular, né, essa intensidade, essa força dela. Correr mais rápido, correr mais devagar. São exemplos que a gente consegue fazer com que a criança, né, consiga saber o momento exato de usar mais ou menos força, né? Equilíbrio. Fazer com que o aluno possa se manter na sua posição de equilíbrio, tanto parado quanto em movimento. O equilíbrio é muito importante, principalmente ali na primeira infância, que a criança bate em tudo, que a criança cai, né? Daí muitos pais chegam para a gente e falam que ele é muito desastrado. Não, ele não é desastrado. Faz parte da fase do desenvolvimento dele. Então a gente precisa trabalhar o equilíbrio dele para que a gente possa ter resultados positivos, né? Exemplo, a gente pode colocar o aluno em diversas posições de desequilíbrio. Eu uso muito o Bosu. O Bosu ele é uma meia bola que fica no chão e eu coloco a criança ali e é instável. Então eu coloco a criança para movimentar, para tentar pegar no meu kimono. E a criança está trabalhando ali concentração mais o equilíbrio. Pular em um pé só, andar, por exemplo, num banco, um banco fininho, né? Felipe, não tem um banco. Onde que eu vou um banco fino? Faz uma listra no chão, coloca uma fita adesiva no chão, pede para a criança, auxilia a criança a caminhar nessa listra no chão, vai estar trabalhando equilíbrio e de uma maneira mais segura, né? Mudança, fazer com que o aluno tenha que se adaptar a uma nova situação. Isso é muito importante, a mudança. Por quê? Hoje, a gente tem muita dificuldade na quebra de rotina. A quebra de rotina hoje, principalmente do autista, quando a gente faz uma quebra de rotina com eles, é algo muito difícil, né? Então, a mudança é muito importante. Por exemplo, uma mudança legal, uma mudança que vai trabalhar questões sensoriais ainda, né? Eu coloco, às vezes, lá na minha clínica, numa das salas, eu encho o chão de plástico bolha. Então, a criança chega ali, já pisa naquele plástico bolha e já está sendo algo novo, já está sendo uma mudança para ela. Então, a gente vai trabalhando isso. Por exemplo, eu tenho várias salas, né, lá. A criança está muito adaptada com uma sala, já virou rotina dela ir para essa sala. No final da aula, eu passo em outra sala com essa criança. Então, vamos na outra sala com o tio. Só passo. Já começa a quebrar a rotina da criança. Porque, infelizmente não, porque todos nós sabemos que a realidade da vida é isso, né? Tem mudança, tem quebra de rotina. Nem sempre eu vou conseguir pegar o mesmo ônibus para ir para o trabalho. Nem sempre eu vou conseguir almoçar no horário certo. Então, se a gente começa a fazer esse trabalho desde já, usando ferramentas do esporte com as nossas crianças, a gente vai colher benefícios lá na frente, né? E pensando nisso, né, das questões dos benefícios, eu trouxe para vocês aqui, pessoal, alguns videozinhos práticos de trabalho nosso lá na clínica. Quando a gente fala de lutas e fala de esportes, a primeira coisa que a gente pensa, vou colocar meu filho no judô, vou colocar meu filho no futebol para melhorar a disciplina e o foco. Baseado em tudo que eu acabei de falar, eu deixo essa pergunta para vocês.
Será que as lutas, será que os esportes trabalham só o foco e a disciplina? Eu acredito que não. Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês os principais benefícios físicos das lutas e dos esportes. Vamos lá, ganho de resistência física, aumento da disposição, melhora da flexibilidade, coordenação. Eu poderia destrinchar aqui e falar com vocês mais 1 hora de cada um desses 4 benefícios que eu trouxe para vocês. Mas melhor do que falar, eu acredito muito nisso, é mostrar na prática. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, deixa eu achar aqui, deixa eu colocar, tá carregando. Então, ó, um exemplo de ganho de resistência física. 6. Força do Hulk. 7. Força do Hulk. 8. 9. E 10. Muito bem. Então, você vê, a gente pegou um aluno com uma bola de 1 quilo para trabalhar arremesso. Então, ele está trabalhando força e resistência, porque a gente manteve a repetição, a gente não fez apenas um arremesso de força total, a gente trabalhou a repetição com ele. Ele fez aí o exercício por 40 segundos, né? Um exemplo de aumento de disposição. 1, 2, 3, isso! 4, Lorenzo, 5, 6, 7, 8. Esse foi um exemplo de aumento de disposição. Vamos lá. E agora, exemplo de melhora de flexibilidade. O que poderia ser exemplo de melhora de flexibilidade? Alongamento pré e pós-aula, né? Aumento da amplitude de algum movimento desejado. Então, por exemplo, eu quero fazer com que esse aluno melhore o chute dele, né? Ali no karatê. Então, eu vou trabalhar um alongamento voltado para essa amplitude do chute, né? Exemplo de coordenação motora. E além do exemplo da coordenação motora nesse vídeo, a gente está trabalhando iniciação técnica para um movimento desejado na luta. Então... Excelente, Rafa. Muito bem, meu campeão. Tô gostando. Pesão. Esse foi um exemplo de coordenação motora, né? Mais um exemplo de coordenação motora. Esse aqui que eu passei para vocês agora, de kimono azul, é uma criança com autismo, né? E agora, um aluno com paralisia cerebral. Volta. Isso, Manuel. Pé lá na frente. Isso. Excelente. Atenção, olha para frente. Olha para frente, Manuel. Isso. Então, a gente consegue trabalhar com todas as questões. Ter um olhar diferenciado para cada criança, para cada jovem. Benefícios esportivos, né? Eu vou dar uma acelerada aqui por causa do tempo, pessoal. Benefício esportivo dos esportes e das lutas. Estimula pensamento tático, autodefesa, disciplina e respeito. Quero dar uma pincelada só em autodefesa. Felipe, autodefesa? Sim, pessoal, autodefesa. O bullying é real. O bullying existe. O bullying está nas escolas, o bullying está no play do condomínio, o bullying está na própria família, muitas vezes. Então, a criança... Desculpa. A criança, ela precisa saber se defender. Eu vou dar um exemplo para vocês de um aluno meu chamado Miguel. O Miguel, ele é um autista funcional, e o Miguel, um dia ele chegou na aula minha,
com o olho roxo. E eu perguntei para o Miguel o que aconteceu, né? Perguntei para os pais, e o Miguel foi jogar bola na escola. Quando ele foi jogar bola na escola, ele pediu para um aluninho tocar a bola para ele, para o amiguinho. O amiguinho deu um soco na cara dele. Então o Miguel estava sofrendo bullying ali, já fazia tempo, mas chegou no momento da agressão do bullying. E aquilo me doeu muito. E eu falei com os pais, né, e eu comecei a trabalhar com o Miguel autodefesa. Comecei a ensinar o Miguel a falar mais forte, a se impor mais. Comecei a ensinar o Miguel a chutar, socar. Fui ensinando todos os princípios da defesa pessoal para o Miguel, da autodefesa. Passou alguns meses, se eu não me engano, uns 3, 4 meses, o mesmo menino que bateu no Miguel veio bater no Miguel novamente. O Miguel apenas colocou a mão no menino e disse: não faz isso comigo. Ele só falou mais forte, né, que era um trabalho que a gente estava fazendo. O menino assustou, porque foi a primeira vez que viu o Miguel se impondo, e não bateu no Miguel, nem nunca mais fez bullying com o Miguel. O Miguel, ele não precisou agredir nenhuma criança, ele apenas se impôs e se defendeu. E a partir daí o Miguel não sofreu mais bullying. Então os esportes, as lutas, é um grande aliado contra o bullying, né? Exemplo de pensamento tático, pessoal. Amarelo, verde, vermelho, rosa, laranja, vermelho, azul, amarelo e verde. Boa, até. Então você vê, é um exemplo de pensamento tático, né? Exemplo de autodefesa que eu acabei de falar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mãozinha no rosto, se protegendo. Exemplo de disciplina e respeito, por exemplo, nas lutas. A saudação que a gente faz inicial e final de cada aula mostra para o aluno que existem regras, que as regras precisam ser cumpridas, que as regras precisam ser exercitadas, né? E dessa maneira o aluno ele começa a respeitar mais os pais, ele começa a respeitar mais os colegas, ele começa a levar para fora do tatame tudo aquilo que está aprendendo. Benefícios mentais da luta, combate ao estresse, conforme eu disse para vocês lá atrás, né, que a rotina das nossas crianças é muito cansativa, então a nossa aula precisa ser uma aula prazerosa, controle de ansiedade, aumento de autoconfiança, desenvolvimento de amor próprio. Vamos lá. Combate ao estresse, olha só que legal. Será que essa criança estava feliz? Provavelmente sim. Além de estar combatendo o estresse, está fazendo ali uma inclusão, que está trabalhando com outro amigo, está trabalhando força, está trabalhando coordenação, está trabalhando concentração, porque carregar um amiguinho nas costas não é mole. Então, no mesmo exercício, olha quantos benefícios a gente consegue trabalhar, né? Mais um de combate ao estresse. Olha o susto! Devagar! Então, assim, é transformar a aula numa aula prazerosa, numa aula lúdica, sem perder a essência do objetivo principal, que é o desenvolvimento infantil. Controle de ansiedade. Tite, Hati, Kill, Ju. Muito bem! Então você coloca o aluno sentado na sua frente, fazendo uma contagem, né? Ali com ele, vai conseguir diminuir a ansiedade desse aluno. Aumento de autoconfiança. A gente precisa estar motivando os nossos alunos o tempo todo. Rápido! Vamos ganhar? Não sei, Martina!
Mas o Felipe perdeu! Então você vê o aluno perguntando, vou ganhar, e eu o tempo todo motivando. A gente precisa motivar os nossos alunos o tempo todo. Desenvolvimento de amor próprio, uma foto diz mais que 1000 palavras, né? E chegamos aqui na fase final, que são os benefícios relacionais que os esportes e as lutas podem trazer. Questão de contato visual, olho no olho, contato físico, auxílio na educação. E vamos para os vídeos. O mesmo vídeo, né, que eu passei anteriormente para vocês. Então a gente fez um trabalho no mesmo vídeo, com a mesma criança, um trabalho de controle de ansiedade e o ganho do contato visual, próximo sem ser invasivo, né? Exemplo de contato físico. Enquanto zero. Então, um contato físico puro. Quem diz aí que autista não abraça, vamos quebrar essa barreira, né? Auxílio na educação. Esse vídeo eu gosto muito, pessoal. É um vídeo curtozinho, de 15 segundos, vale a pena. Bem bonito. Seu irmão estava na frente. Espera aí. Pode ir. Voltou mais uma vez, por favor. Vamos lá. Esse vídeo, pessoal, esses são irmãos, são gêmeos, né? E os dois, né? Um estava na fila. O outro, que gosta de ser o mandão dos gêmeos, né? Digamos assim, chegou e já foi para frente da fila. Mas o irmão estava primeiro ali. Então ele precisa entender. Logo no começo, seu irmão estava na frente. Regras precisam ser cumpridas, educação. Ele voltou para trás da fila. Então, a gente consegue trabalhar todas as áreas com as nossas crianças, sem sombra de dúvidas, pessoal. E eu queria assim, só fazer mais um exemplo aqui. Eu tenho um aluno, quando eu comecei a trabalhar com autismo, foi muito natural, né, começar a aparecer famílias com crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, síndromes raras. E eu me vi naquele desafio de quando eu fui desafiado a trabalhar com autismo. E a partir daí comecei a trabalhar com essas outras crianças também, com outras condições, com outras deficiências, né? E eu tenho o primeiro aluno meu com paralisia cerebral, o Lucas. O Lucas, ele chegou para mim e quando ele começou o trabalho, todo mundo virou para mim, todo mundo assim, pessoas mais próximas, poxa, mas o que você vai ensinar de luta para essa criança que não anda, que não fala, chega na cadeira de rodas, que é 100% dependente dos pais? O que você vai ensinar de luta para essa criança? O Lucas, por exemplo, pessoal, foi um trabalho de formiguinha, né? E hoje o Lucas, quando ele cai, né, quando ele está sentadinho, assim, coloca ele sentadinho, ele cai, ele não bate mais a cabeça no chão, que é um dos princípios do judô, que é aprender a cair, a não cair e não se machucar. O Lucas, quando ele cai de frente, ele vivia com o rostinho machucado. Quando ele cai de frente, ele põe a mãozinha. Então ele não bate mais o rosto no chão. Será que esse aluno está aprendendo luta? Sem sombra de dúvidas que sim. Os princípios da luta ele está aprendendo todos. Só de cair e não se machucar mais. Então, a gente precisa entender isso, pessoal. Eu gostaria de deixar essa frase para vocês, né? Vencedores continuam a jogar até vencerem. Então a gente precisa insistir, persistir o tempo todo. A gente precisa se sentir desafiado o tempo todo. Poxa, meu aluno não está conseguindo fazer o que eu propus. Insiste naquilo. Vai insistindo, vai usando técnicas, vai variando, vai tendo a humildade de buscar ajuda de outros profissionais, porque a gente não pode ser vaidoso para trabalhar com as nossas crianças. A gente precisa ter humildade para conseguir ver resultados positivos. Pessoal, espero ter acrescentado um pouquinho com vocês. Foi um prazer enorme poder estar nesse terceiro webinar, falando um pouquinho dos benefícios, falando do que os esportes podem trazer para as nossas crianças. Quem não conhece o nosso trabalho,
Só seguir lá, Felipe Nilo Oficial, sempre postando tudo, compartilha, qualquer dúvida, eu estou 100% à disposição, porque a nossa luta é uma só. A gente precisa unir forças, não só na nossa cidade, a gente precisa unir forças no Brasil e no mundo inteiro para que a gente possa obter resultados, para que a gente possa ver a inclusão esportiva e a inclusão como um todo realmente funcionando. Muito obrigado a todos. Felipe Nilo, nós que agradecemos, tá? Enquanto você estava falando um pouquinho, eu fui puxando aqui a matéria não, né? A reportagem. E eu fui lembrando do momento da aflição que eu assisti do Caldeirão do Hulk aquela vez, né? Depois que passou o programa, vocês participaram ao vivo ali, né? Depois participou, durante a semana foi disponibilizado e a gente conseguiu assistir a sua participação do Marcos Petri lá. E o coração a mil com a ansiedade ali, né? Das bolas para cair e tudo. Tava me lembrando um pouquinho do programa como foi, né? A sua participação ali com a Dani. E assim, gente, o trabalho que o Felipe faz é um trabalho que ele é ímpar na nossa comunidade, sabe? E pelo que eu estava vendo aqui, esse ano saiu uma matéria com relação a patrocinadores, né, a empresários, a pessoas que estão apoiando e acolhendo o projeto, não só no Rio de Janeiro, mas em outras localidades. Você consegue falar um pouquinho para a gente rapidinho dessa parte, quem quiser ajudar, quem quiser dar um aporte no projeto, como que funciona? Hoje, na verdade, essa participação no Caldeirão do Hulk foi muito importante. Quando veio a oportunidade de participar do Caldeirão do Hulk, a primeira coisa que eu foquei foi em falar da inclusão, em falar no caso do autismo na época, né? Em poder realmente levar isso numa emissora, com uma Rede Globo, você poder ter essa abertura para falar. E eu fiquei naquela dúvida, eu falei, poxa, como é que eu vou falar? O que eu posso dizer? Foi aí que veio na minha cabeça, e ao invés de falar da inclusão, eu vou levar a própria inclusão. Eu liguei para o Marcos. O Marcos é muito amigo meu. Marcos, vamos no Caldeirão comigo. Vamos. Ele saiu lá de Santa Catarina, a gente foi para São Paulo, foi muito legal, né? E ele ali falando, a gente pode ver que hoje é possível, sim, as nossas crianças, os nossos jovens se estarem inclusos na sociedade, né? Basta a gente acreditar. Basta a gente realmente esforçar para que as leis vigentes sejam cumpridas, tudo isso, né? Uhum. Mas depois disso veio um boom muito grande e foi aí que eu criei o Padrinho Azul. Então hoje, na nossa instituição, a gente tem empresários que eles apadrinham crianças. Então, e assim, é para apadrinhar mesmo. Então é ajudar em tudo. Eu falo assim, se for para pedir, tem que pedir direito. Então eu coloco ali. Então, quem quiser apadrinhar, nós temos uma lista de crianças que precisam de tratamentos, crianças que precisam de acolhimento, sabe? Que precisa de orientação. Às vezes a criança já conseguiu o tratamento, mas não conseguiu uma orientação de uma advogada para poder ter direito a mais coisas. Então, assim, não é só apoiar financeiramente. Se você tem ali, poxa, eu sou advogada, eu entendo das causas. Felipe, tem alguma família precisando de um suporte? Tem uma família precisando de suporte. Sempre vai ter uma família precisando de suporte. E se não tiver uma família precisando de suporte, eu vou arrumar. Eu vou dar um Gostei, jeito. Felipe. E agora, quando alguém te pediu, olha, eu preciso de apoio, preciso de acolhimento, preciso falar com mãe, você já sabe, a rede Raafa é a rede para acolher essas famílias, né? A gente trabalha de maneira virtual, são mais de 800 famílias que a gente faz um trabalho muito sério, de muita dedicação, não só no Brasil, mas como a gente já mencionou aqui, em vários países também, né? Principalmente nos países de língua que falam espanhol. Mas o mais importante é esse trabalho que a gente faz desse elo que nos liga nessa corrente do bem, naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente acredita, né? E o que me impressionou muito, e me impressiona a cada dia, eu sou mãe de um menino autista, mas você não tem um vínculo forte com relação a isso, mas você se apaixonou pela causa. A primeira pergunta que as pessoas me fazem é muito comum. Felipe, quais terapias o seu filho faz? Daí eu falo, meu filho não faz nenhuma terapia, meu filho não é autista. Porém, eu adotei mais de 200 que são. Então, assim,
realmente a minha luta, eu falo que eu fui picado pelo bichinho do autismo, pelo bichinho da inclusão. A minha luta é por eles, sabe? E assim, eu vejo cada aula minha, cada professor meu lá na equipe, que eu vejo fazendo com que as crianças se superem, se transformem, é como se fosse o meu filho se superando e se transformando. Eu sou um ativista da causa da inclusão, eu luto pela inclusão, e com unhas e dentes. Então, por isso que todo mundo associa, mas eu não tenho nenhum familiar, mas eu adotei vários que são. Que bênção. Olha, Felipe, muito obrigada. Dá um abração na Dani aí, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, tá? E sempre que precisar, conta com a gente também vai trazer você em mais oportunidades aqui para bater um papo mais longo, a gente conversar também mais. Bom, Deus o abençoe. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Gente, a gente está finalizando, mas espera aí, segura, calma. Vou pedir para a produção colocar aqui o que está todo mundo pedindo no chat do YouTube, no chat do Facebook, nos comentários do feed. Cadê o link da Raafa? A gente quer entrar na rede, não sabe como fazer. Estão falando de paralisia cerebral, de síndrome de Down, e a gente quer entrar agora. Como é que a gente faz? Por favor, produção, coloca ali, ó lá. Raafa, você vai entrar agora e vai fazer parte dessa rede, que é a rede... o irmão mais velho de todas essas outras que a gente está apresentando aqui, que a gente já falou do Paracer, do Dar um Abraço. A Rafa está aí, vai fazer 2 anos agora em abril já, e é um projeto do coração de Deus, e quando a gente fala com convicção, porque tem muitas famílias que estão sendo abençoadas lá dentro, que estão partilhando do seu conhecimento, agregando valor a outras, recebendo novas coisas. Então você já pode entrar no grupo do WhatsApp, por esse QR Code, vou pedir para colocar o telefone na tela aqui também. Nós temos um telefone e esse telefone vai te servir para 2 coisas, olha só. Com esse telefone você vai também poder, eu quero entrar na rede, eu quero saber mais informações, eu quero tirar essa dúvida, você vai poder tirar essas dúvidas aqui nesse telefone. Mas também nós temos um desafio para você agora na hora do almoço, a gente já está encerrando esse segundo bloco, vamos para o terceiro daqui a pouquinho. O desafio é o seguinte, lembra da plaquinha da minha amiga Yanina? Então você vai fazer uma plaquinha com Sou Raafa, Eu Sou Raafa, MAP DSA, você pode colocar também Raafa.es, que são os países de língua hispana, e vai poder participar do momento especial que nós vamos ter no final do programa. Então o que você vai fazer? Você vai tirar essa foto agora, pode ser do seu filho, do seu parente, uma foto bem criativa sua com essa placa, e vai mandar para esse número de telefone, que até o final do programa a gente vai ter uma surpresa bem especial para vocês. Então, gente, agora bora para o almoço, aqueles que já começaram a almoçar aí, já trouxeram o prato para frente da tela, né? Tá na hora de lavar a louça, então. E aqueles que ainda não almoçaram, corre lá, porque 1:50 a gente se vê aqui. Um abraço, até daqui a pouquinho.